informações importantes para além dos cenários políticos. Você tem acompanhado essa informação aqui, sobre o Nipah, o vírus que está surgindo ali e se alastrando pela Índia? O vírus Nipah acendeu alertas de saúde global após novos casos registrados lá na Índia. Considerado altamente letal, sem vacina ou tratamento específico, o vírus pode ser transmitido de animais para humanos e em situações específicas entre pessoas. Para explicar como funciona a transmissão do vírus e quais são os riscos e, claro, como a gente consegue se prevenir, vamos conversar com o Dr. Victor Castro Lima, que é infectologista. Doutor, um prazer te ter aqui para a gente já falar bem nesse comecinho da circulação do vírus Nipah, que está concentrada lá na Índia. Mas, claro, a gente tem um trauma aí da Covid-19 que chegou no mundo todo muito rápido. A gente deve se preocupar com uma pandemia de Nipah ou ainda é muito cedo para a gente entender todo esse rastro dessa nova doença? Todos os telespectadores da Metrópolis, essa associação do Nipah vírus com a Covid-19, né, o SARS-CoV-2, ela é muito natural, porque a pandemia do Covid-19 ainda é algo muito recente para a gente, foi algo muito traumático. No entanto, existem diferenças muito importantes e significativas. A primeira delas é que o SARS-CoV-2, o vírus do Covid, foi um vírus completamente novo que surgiu naquela época. O Nipah vírus é um vírus que nós já temos conhecimento dele desde 1999, quando foi identificado o primeiro surto desse vírus na Malásia. Uma verdade e uma associação que existe é que o Nipah vírus tem um potencial pandêmico, né? Ele tem o potencial de causar surtos e potencialmente surtos de magnitude global. Mas até o momento, esses surtos eles foram localizados a determinadas regiões, a determinados países do Sudeste Asiático, principalmente a Índia, Bangladesh e Malásia, por exemplo. Então, é um estado de alerta que nós vivemos, mas nós não podemos ainda considerar e dizer que é parecido ou que existe um risco iminente como existia lá no final de 2019, no início de 2020, com a Covid-19. Do que já se sabe sobre o Nipah, o que o Nipah tem causado, quais são os sintomas da doença e como se identifica, né? Como os médicos, os infectologistas lá da Índia têm feito essa avaliação de quem está, esse diagnóstico de quem realmente está infectado com o Nipah. Perfeito, essa pergunta é super importante, Natália. Existe um grande desafio porque os sintomas iniciais da doença causada pelo Nipah vírus são sintomas muito inespecíficos. Então, a pessoa pode ter uma febre, uma dor de cabeça, uma dor no corpo. No entanto, uma característica importante é que a evolução desse quadro costuma ser com uma condição que nós chamamos encefalite, que é uma inflamação do cérebro. E aí, consequentemente, depois desse quadro inicial inespecífico, a pessoa pode ter sintomas neurológicos, entre eles alteração do estado mental, confusão mental, convulsões, piora da cefaleia, enjoo, vômitos, situações de perda de reflexos, né? Aí sim costuma ser uma condição mais grave e associado com a letalidade. Esse é um outro dado muito importante associado ao Nipah vírus. A letalidade, ou seja, o número de pessoas que evoluem ao óbito, né, considerando aquelas pessoas que adoecem, é alto. A Organização Mundial da Saúde estima entre 40% a 75% das pessoas que adoecem com Nipah vírus acabam evoluindo ao óbito. Consequentemente, é uma condição grave, uma condição de alta letalidade. São sintomas, então, que podem ser inespecíficos ou de acometimento do sistema nervoso central, né, do cérebro, por exemplo. Uma porcentagem das pessoas também desenvolve um quadro respiratório. Então, pode ter quadro de tosse, dor no peito. É um quadro respiratório muito diferente da Covid, né? E aí, mais uma vez, é natural que a gente tente traçar esses paralelos, né? A Covid
é uma doença eminentemente respiratória, um vírus eminentemente respiratório, que dá um quadro de gripe, depois pode evoluir com uma pneumonia e todas as complicações possíveis, enquanto o nipavírus, ele pode ter um quadro respiratório, mas a principal doença que ele causa é essa condição que eu citei, que é a encefalite. É muito desafiador o diagnóstico, primeiro porque a suspeita inicial, muitas vezes, ela pode ser difícil ou até retardada, mas ela é baseada ou na detecção do próprio vírus, através do exame do PCR, e esse vírus ele pode ser identificado, por exemplo, no sangue, na urina, em coleta do que a gente chama um swab da garganta, ou até mesmo do líquor, que é um líquido que reveste o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro e a nossa medula, e que pode ser coletado através de uma agulha em um exame chamado punção lombar nas costas da pessoa. Então, a gente pode identificar esse vírus através do exame PCR em alguma dessas amostras, e é possível também fazer um exame de sorologia, né, que é um exame que detecta anticorpos que o nosso corpo produz contra o vírus, só que esse exame ele só pode ser feito depois de 10 a 14 dias do início dos sintomas, que é o tempo que o corpo leva a produzir esses anticorpos. Importante destacar que esses exames eles ainda são muito restritos a laboratórios ou especializados ou laboratórios de pesquisa, né? Não são exames que a gente consegue fazer em laboratórios comuns. Doutor, a gente vê que o Nipah surge em um país que tem diversos problemas ali de saneamento básico, tem uma população gigantesca, maior população do mundo todo, né, concentrada num país, e um índice de pobreza, né, de gente que convive ali com a falta de saneamento básico muito grande. Isso influencia também, doutor, com certeza como infectologista, o senhor tem o que falar sobre isso. Isso influencia no espalhamento da doença pelo país e, claro, também pelo controle dessa doença ali pelas autoridades de saúde da Índia e, claro, com a saída do vírus da Índia. Perfeito, Natália. A gente sabe que as condições socioeconômicas têm um impacto muito significativo na ocorrência de uma série de doenças infecto-contagiosas. Para a gente entender a dinâmica disso, é importante entender quais são as formas de transmissão do nipavírus, né? O nipavírus ele pode ser transmitido tanto através do contato com animais, né? Então, o reservatório natural é um morcego do gênero Pteropus, que é bem restrito ali à região do Sudeste Asiático e da Oceania, tá? Então, contato com morcegos ou com outros animais infectados, e aí tem surtos descritos em porcos, cães e cavalos, por exemplo. Uma outra forma de transmissão é através do consumo de determinados alimentos, e tem uma descrição muito clássica, que é o consumo do sumo da tamareira, né? Então, a árvore que produz tâmaras, que também é muito comum nessa região do mundo. Às vezes o morcego está ali na árvore, acaba liberando urina, fezes, saliva, e o consumo desse sumo, desse suco, pode também transmitir. E existe também, já descrito, a transmissão de humano para humano, que é uma transmissão muito menos significativa do que, por exemplo, a transmissão da Covid-19 ou do influenza, mas que ela já está descrita, né? Então, um contato ali com materiais biológicos de uma pessoa infectada. Eu estou fazendo esse preâmbulo para responder a pergunta de que o contato, muitas vezes, sem as determinadas condições de higiene, sem o determinado preparo, né, seja com animais, seja com determinados alimentos, podem sim influenciar de forma significativa na infecção de novas pessoas e na disseminação da doença. Mas, antes de tudo, a gente precisa entender qual que é essa forma de transmissão. Outro destaque que é importante dar até o momento é que, pelo menos até o momento, oficialmente, nós temos 2 casos confirmados na Índia, né? Ainda é uma situação que está muito restrita e aparentemente controlada, apesar de ter causado muito alarde, porque, com uma medida de prevenção, uma série de países da região, né, do Sudeste Asiático, do Sul da Ásia, acabaram estabelecendo medidas de restrição, principalmente de voos aéreos, de circulação, no sentido de ter um alerta, um alerta global para o potencial de disseminação do vírus.
Doutor, é isso. Acho que estão feitos todos os registros importantes sobre o vírus Nipah, que tem diversas semelhanças com a Covid-19, mas o doutor já bem nos pontuou aí logo no comecinho que o desespero não precisa acontecer, né? A gente segue acompanhando essa situação toda. Infectologistas como o doutor no mundo todo estão muito atentos. Mas é isso, todos os detalhes ainda sobre tudo que a gente já sabe do Nipah estão lá em metrópolis.com e também a entrevista do doutor estará no nosso canal no YouTube. Doutor, muito obrigada, viu? Doutor Victor Castro Lima, doutor infectologista que esteve com a gente para falar sobre o vírus Nipah que está lá na Índia. Obrigada, viu? Um abraço, um bom dia a todos. Eu que agradeço. Valeu. É isso. Hoje o dia está bastante movimentado aqui no Acorda Metrópolis.